Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem conhece, eu sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou tendo a oportunidade de trazer aqui o Dr. Nicolas Trajano. Tudo bem, Nicolas? Tudo tranquilo, Alex. Todo mundo também do canal, sejam bem-vindos e obrigado pela oportunidade. Que bom. Estou trazendo ele aqui porque ele, além de ser dentista, ele é musicoterapeuta. Nicolas, você não sabe o quanto eu suei para trazer e chegar até você. Porque eu queria ter essa oportunidade de ter a musicoterapia, porque eu acho que é uma coisa fundamental para o paciente. Eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui no canal várias pessoas, várias técnicas diferentes, para as pessoas conhecerem que a odontologia não é só aquele abrir, arrancar dente, obturação, tem várias coisas também que a gente pode fazer. Tem um dentista que eu trouxe aqui que trabalha com acupuntura, e estou tendo a felicidade de trazer você, que além de trabalhar com musicoterapia, é dentista. Fala um pouquinho aí, Nicolas, o que é musicoterapia? Antes, desculpa aqui, estava conversando com você nos bastidores. Quando o paciente chega no consultório, aqui já está rolando um jazz, e geralmente eu pergunto para o paciente que tipo de música ele quer escutar. E ele fala, eu coloco lá na TV para ele escutar. Isso é o quê? E qual a diferença disso que eu faço para a musicoterapia? Perfeito, Alex. Então, primeiro, quero dizer que aqui na musicoterapia, nós somos ainda temos em pouca quantidade, tá? Poucos profissionais, e realmente dentistas e musicoterapeutas nós temos ainda menos. Se eu não me engano, temos aí 2 a 3, tá bom? Mas é difícil a gente também achar algum dentista que esteja atuando também com a musicoterapia em consultório. E aí isso que é o legal que eu estou trazendo para aqui, para Salvador, para Bahia, na verdade. Então, assim, o que você faz quando você disse, né? Que você coloca o jazz para o paciente ouvir. Justamente isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Existe uma diferença entre musicoterapia e música como ferramenta terapêutica. E justamente isso que eu vou explicar para vocês. A musicoterapia, ela é a utilização da música e dos seus elementos sonoros, tá? E aí entra a melodia, entra a harmonia, entra ritmo, por um musicoterapeuta qualificado. Porém, ele vai ter um foco que vai atingir um grupo, um cliente, um paciente, um sujeito com objetivo terapêutico, seja esse objetivo para alcançar a necessidade física dele, social, emocional, cognitiva, tá? Já a música como ferramenta terapêutica, ela é utilizada para o controle de, talvez ali um lazer para ele, para o paciente. Você vai ter também a música como ferramenta, você vai utilizar a música para trazer ali um desvio de foco do paciente. Então, são coisas um pouco distintas. Mas nós utilizamos, por exemplo, a música como ferramenta, muitas vezes, no tratamento musicoterápico. Como eu comecei a botar música no consultório, eu botava muito meu gosto. Às vezes eu botava sucesso internacional, aí botava o ano e ficava escutando. E eu percebia que alguns pacientes, o meu gosto não era o gosto do paciente. Às vezes o paciente gostava muito de MPB. Então, depois disso, comecei a pegar essa sensibilidade, a perguntar para o paciente, eu comecei a ver que não, estou fazendo errado. Peraí, deixa eu perguntar qual é o gosto musical do cliente, do paciente, que não é o meu gosto. Perfeito. Na musicoterapia, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque é o que a gente chama de identidade sonora. É o seguinte, Alex, a gente tem cada indivíduo, cada sujeito, ele tem uma impressão digital, tá bom? E essa impressão digital identifica o sujeito, tá? Na música, eu sempre digo que nós temos também essa impressão digital. Essa impressão digital é chamada de identidade sonora. E essa identidade sonora tem que ser respeitada, porque é uma identidade que identifica o ser humano, o indivíduo. Cada sujeito tem uma identidade sonora diferente do outro. Então, a música que é boa para mim pode não ser boa para Alex, e vice-versa. Vou dar o maior exemplo que eu gosto, é aquele som de chuva, que para muita gente acalma. Já para mim, por exemplo, eu fico ligado em cada gotinha que está caindo. Então, desperta a minha atenção, desperta o meu interesse. Imagine no procedimento odontológico, eu ouvindo gota de chuva, onde eu vou estar prestando atenção naquela gotinha caindo, vai aumentar a minha pressão, vai aumentar a minha ansiedade. Já o som, por exemplo, de pássaro, para mim já traz uma tranquilidade. Já para outras pessoas já pode trazer um incômodo. Um exemplo, por ser muito agudo.
Isso a gente tem muito, saindo um pouquinho da área odontológica, indo para áreas que a musicoterapia também atua e que eu atuo, que é na parte do autismo. Então, pacientes com hipersensibilidade auditiva aos sons agudos, por exemplo, para eles pode ser sons incômodos. E isso também, trazendo agora para os nossos pacientes em consultório, é de extrema relevância a gente ter essa atenção. E a gente perceber que um som agudo pode estar incomodando, um som grave pode estar trazendo mais relaxamento, como vice-versa. E assim também o gosto pessoal da gente. Agora aí, Alex, entra uma questão que eu sempre gosto de tocar, que é a gente poder encontrar também essa harmonia. E aí os meus colegas sempre chegam para mim e dizem: poxa, Nicolas, mas eu também estou ali no ambiente. Se uma música que o paciente estiver ouvindo não for agradável também para você, isso pode também interferir. E aí entra, por quê? Porque ele diz assim: poxa, eu passo 5 horas, 6 horas no consultório e estou ouvindo aquela música ambiente, tem que ser uma música do meu gosto pessoal, confere? Pelo menos para poder aguentar a tarde de trabalho. Então a ideia é que a gente consiga trabalhar sempre de uma forma personalizada. Então tenta focar, botar fone de ouvido para o paciente, mas aí precisa de um acompanhamento, precisa de um volume correto, precisa ter todos esses cuidados para também não estar indo por água abaixo aí toda a parte da utilização da música como ferramenta terapêutica. Nicolas, e a quem se destina a musicoterapia? Você até falou aí pacientes com autismo, o que mais se destaca? Assim, Alex, no geral, tá? Saindo da odontologia, a musicoterapia, ela se destina a bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. Resumindo, todo mundo. Eu digo até que espíritos gostam de ouvir música que eles se acalmam. Mas dentro da área odontológica, nós temos um perfil muito destinado a pacientes com fobia, tá? Fobias, medo, estresse e ansiedade. Tá? Esse é o público normalmente que eu atendo no consultório. Porém, nos setores odontológicos nós temos aí em atendimentos pediátricos e geriátricos, nós temos em ambientes hospitalares, ambulatoriais, nós temos pacientes especiais, como eu falei, no caso de autista, no caso de algum distúrbio psíquico, então esquizofrenia. A musicoterapia, ela está inata em cada ser humano, porque nós vivemos em ambientes sonoros e viemos também de um ambiente sonoro. Então, por isso, ela acaba atingindo a maioria da população e do ser humano. Tá bom? Muito legal isso aí, meu. Agora que estou vendo aí atrás de você, tem música, som. Aqui é meu cafofo, que eu chamo. E aí fiz um quadro de som, música e a frequência cardíaca, dizendo aí o amor por essas duas junções, que é a odontologia e a música. Nicolas, e os benefícios da musicoterapia? Dentro da odontologia, a musicoterapia ela trabalha muito no controle de ansiedade, de fobias e também focado no relaxamento, tá? E isso pode ser destinado a um pré-cirúrgico, como também na parte cirúrgica. Dentro do meu consultório eu utilizo, como é que a gente pode fazer? Já que só pode ser realizado por um musicoterapeuta, antes de o paciente, na parte da recepção, ao invés de ele estar aguardando para aquele procedimento, ele vai para uma sala, eu tenho a intervenção musicoterápica, então ele vai ter esse preparo e aí passa para o atendimento em musicoterapia. Na parte de periodontia, que também é a parte que eu atuo, a gente consegue fazer isso em algumas sessões. Então, como a gente trabalha com sessões de raspagem, sessão de prevenção, o paciente ele já fica sendo condicionado para o tal dia da cirurgia. E a gente consegue sempre ter bons resultados, comprovadamente e cientificamente também, aí já vindo para a parte biográfica e bibliográfica, na verdade, desculpa, já também trazendo esses relatos de musicoterapia substituindo, tá, a ansiolíticos e trazendo benefícios para o tratamento odontológico. Perfeito. E a musicoterapia e a odontologia
Tem tudo a ver, né? Porque eu estou vendo aí que você está falando. Mas um dentista, ele pode realizar o tratamento em musicoterapia? A musicoterapia só pode ser exercida por um musicoterapeuta qualificado, tá bom? Ele precisa ter especialização ou graduação, uma formação reconhecida pelo MEC, e a partir disso, então, ele vai ter habilidades musicais, habilidades terapêuticas para poder intervir naquele objetivo ali do paciente, tá bom? Mas o musicoterapeuta ele pode atuar em diversas áreas, como na parte de saúde, educação, empresas, etc. E o dentista ou a pessoa que está assistindo aqui, que não é da área de saúde, se interessou pelo tema, como é que ele faz para poder estudar? É uma faculdade, é um curso? Isso. Aqui você precisa ter uma graduação em área de saúde, tá bom? E aí, essa graduação, você pode estar fazendo uma pós-graduação. E essa pós-graduação, você fica habilitado para poder exercer a musicoterapia. São quantos anos, Nicolas? 2 anos, se eu não me engano, Alex. 2 ou 2,5, tá bom? Legal. A musicoterapia e a música como ferramenta terapêutica? Então, a diferença é a seguinte. O musicoterapeuta utiliza a música com objetivo terapêutico, tá? Então, ele precisa de um tempo. Ele precisa, assim como nós, na odontologia, precisamos ter a anamnese do paciente, conhecer, fazer diagnóstico, né? Saber analisar raio-x, analisar intra e extra bucal. O musicoterapeuta, ele também faz essa associação, utiliza esse mecanismo da terapia. Que é o quê? A gente precisa conhecer, fazer a ficha musicoterápica, a gente precisa entender do paciente os gostos pessoais, sonoros dele. Nós precisamos conhecer também a parte psíquica, familiar, o histórico de nascimento dele. Tudo isso vai contribuir para a intervenção musicoterápica. Então, a diferença entre musicoterapia e a música como ferramenta terapêutica o musicoterapeuta demanda tempo e estudo para isso, né? Para aquele está objetivando. Já a música como ferramenta terapêutica é o que a gente utiliza naturalmente, e é utilizar a música para saciar algum desejo nosso. Então, você pode colocar uma música ambiente no seu consultório para trazer ali um relaxamento para o paciente. Mas uma coisa legal de dizer, tá bom, Alex, e importante é que não existe playlist, tá bom? Para atendimento odontológico ou para um consultório odontológico. Então, que isso fique bem claro. Existe sim um estudo para o tipo de perfil do seu público-alvo, quem você vai atender, e um estudo personalizado, que esse sim vai dar resultado no seu tratamento e no sucesso de qualquer atendimento. Perfeito. Nicolas, e por que a pessoa deve investir em musicoterapia no seu consultório? Porque todos nós somos seres humanos musicais. Então é difícil você encontrar um paciente que ele tenha resistência a esse tipo de tratamento, tá? Então a aceitabilidade da musicoterapia é quase que 100%, tá bom? Além disso, é um tratamento que ele não é farmacológico. Então ele tem efeitos comprovados cientificamente, tá bom? Então nós conseguimos ter isso já de forma efetiva dentro do sucesso do seu atendimento odontológico. E o melhor de tudo é que não tem efeito colateral nenhum, tá? Então, diferente de um ansiolítico, diferente de qualquer outra coisa que a gente utiliza também para o controle de ansiedade ou de fobia com o paciente, a musicoterapia consegue ser uma intervenção terapêutica que não tem efeito colateral. Então, só tem coisa boa, meu mestre. E ainda você pode ter a questão de você trabalhar com musicoterapia dentro do seu consultório e como dentista também, né? Sim, no meu caso, eu consigo, por ter as duas graduações, eu consigo exercer a musicoterapia com a odontologia. Porém, não tem como a gente fazer os dois ao mesmo tempo. Por isso que o preparo antes do atendimento ele é realizado, e durante o procedimento, por eu ter a formação, eu consigo também fazer alguma intervenção, porém aí essa intervenção ela acaba sendo mais receptiva, tá? Óbvio que tem essa diferença, tá bom, Alex? Existe uma musicoterapia ativa e a receptiva. Então,
Durante o tratamento odontológico, normalmente eu utilizo a receptiva. Agora, alguns pacientes gostam da ativa porque tem que estar manuseando o instrumento e consegue trazer essa tranquilidade para ele. Só para deixar a pessoa bem clara que está assistindo aqui, qual a diferença das duas? A ativa é que a gente toca, é a que a gente vivencia. Então, a gente pega o instrumento e a gente está lá tocando, tá bom? Então, tem essa experiência, essa troca. A receptiva normalmente é utilizada com fone de ouvido ou um som que a gente escuta, né? Então não tem muito essa troca. Eu utilizo muito a receptiva durante o procedimento porque a gente está trabalhando na parte bucal, mas algumas vezes eu utilizo a ativa porque o paciente fica com as mãos livres e ele consegue manusear. Já a receptiva eu utilizo com o paciente com fone de ouvido, tudo ali regular. Da forma tranquila, volume certinho, dentro do ambiente certinho, sob controle, e olhando frequência cardíaca também, respiração, essas coisas para poder trazer esse resultado no atendimento, enfim, odontológico. Nicolas, perfeito, perfeito, perfeito. Adorei a nossa conversa. Eu acho que a pessoa já vai começar a dar um norte. A pessoa que tem um interesse, uma curiosidade, vai começar a correr atrás e a pesquisar mais sobre esse assunto, que é muito pouco divulgado na nossa área, muito pouco mesmo, infelizmente. Com certeza, Alex. A minha alegria é a gente conseguir ter mais esse assunto discutido entre nós colegas, tá bom? Porque assim como nós já temos terapias como hipnose, nós já temos também o uso de ozonioterapia, acupuntura. A música, ela não é uma terapia nova, tá bom? Ela é uma terapia que já vem milenar. Então, se a gente conseguir associar isso em prol da saúde e benefício dos nossos pacientes, com certeza, só quem sai ganhando somos nós, profissionais, em termos também financeiros, por que não? Em tempo de atendimento e o melhor de tudo, de condicionamento e retorno do paciente, né? Porque ele vai se sentir bem condicionado e bem acolhido. Acolhido, ele consegue retornar para a gente com muito mais facilidade. Até porque um dos grandes, hoje a gente sofre isso, né? Até um dos grandes problemas da odontologia, a gente conseguir quebrar esse paradigma da dor, do medo e da resistência. Então, com a música, tudo se torna mais leve. Com certeza, e principalmente aqueles pacientes acima de 40 anos, que são pessoas, às vezes, que pegaram uma odontologia mais traumática, não trabalhavam com prevenção, não iam desde pequeno para o dentista, então acaba tendo essa fobia, esse medo. Com certeza. E também com pacientes de distúrbio, né, ou com problema psíquico. Pacientes, eles gostam muito, eu atendo hoje na PAI, então, pacientes autistas, muitas mães procuram atendimento comigo porque eu já tenho esse vínculo com o paciente. Da mesma forma, também com os pacientes idosos, então, porque ele já tem a segurança com aquele profissional, já conhece o tratamento, também a musicoterapia, se torna muito mais fácil esse elo com o paciente. Perfeito, Nicolas. Obrigado, Nicolas. Foi bem esclarecedor. Eu acho que o pessoal amou essa conversa. Pessoal, se você tiver mais interesse, eu vou deixar aqui na descrição o contato de Dr. Nicolas. Ele vai ter o maior prazer de esclarecer todas as suas dúvidas e também de informar onde ele está atendendo. Muito obrigado, Nicolas. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.